Hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional. Ó, vou te falar, eu sou um cara que eu tenho um pouco de inteligência emocional. Eu sou bem seguro de mim, não tenho dificuldade com é, desafios e tudo mais. Mas confesso que essa pandemia, essa coronavírus já tá me tirando do sério já. Dá vontade de sair pra rua. Tem dia que eu tô em casa e falo assim, vou pra rua, dane-se pandemia, dane-se tudo. Mas brincadeira, aí a vontade passa, eu não vou pra rua não. Mas dá vontade. Eu tenho um amigo meu que, inclusive eu fiz uma live com ele ontem. Ele falou, André, eu peguei o carro, botei minha mulher no carro, dei um passeio no Rio de Janeiro de carro e voltei pra casa. Janela fechada, fui, dei um passeio e voltei porque eu não aguentei. Enfim, nosso convidado da noite hoje é o William Ferraz. Inclusive ele já está aqui. E o William, ele tem é um cara que eu aprendi, não é que eu aprendi a admirar, depois que eu o conheci e fiz alguns treinamentos dele de inteligência emocional, desenvolvimento pessoal, minha vida nunca mais foi a mesma. E aí a gente vai trocar uma ideia hoje sobre isso. Deixa eu chamar ele aqui. Galera, é isso. Esse é o William, tá? É um cara que tem transformado vidas aí há longos anos, admiro demais. E a gente vai trocar uma ideia hoje para falar sobre inteligência emocional para empreendedores. O empreendedor, ele precisa ou não precisa de ter inteligência emocional? Vou botar aqui fixar. O empreendedor precisa ou não precisa ter uma inteligência emocional para tocar a sua empresa, principalmente nesse período de pandemia? Primeiro, eu queria que o William... eu quero que o William se apresente. Conte um pouco, William. Eu sei que resumido, porque você já tem um bom tempo aí no desenvolvimento pessoal, mas conta um pouco da tua história, como que você começou no desenvolvimento pessoal e o que você faz hoje. Bom, primeiramente, uma maravilhosa noite para todos. Bom, eu já estou... Meu nome é William Ferraz, né? Eu trabalho com treinamentos. Hoje eu tenho uma empresa, o nome da empresa é Instituto IDEA, Instituto de Desenvolvimento Emocional e Aperfeiçoamento Humano. E um pouco da minha história foi, eu há 17 anos atrás, eu participei de um treinamento do tipo Leader Training, um treinamento de inteligência emocional, de imersão, de final de semana, e naquele treinamento, naquele dia, eu conheci a PNL, eu conheci o desenvolvimento pessoal, eu conheci o treinamento de alto impacto, foi um momento muito marcante ali na minha vida. E nesse treinamento, nesse final de semana, eu descobri a minha missão de vida. Minha missão de vida é transformar pessoas por meio do autoconhecimento. Para quê? Para que elas sejam mais felizes. Então, e desde então, eu venho trabalhando com desenvolvimento pessoal, trabalhando com pessoas, saí da área de TI, que era a área que eu trabalhava, e fui para a área de pessoas, de inteligência emocional. Desde então eu venho estudando programação neurolinguística, PNL, neurosemântica, coaching, então já tenho aí 17 anos de jornada aí, de treinamento de alto impacto, de treinamento de formação. Então, essa é um pouquinho da minha história, assim, como que eu conheci esse mundo e como que eu cheguei até aqui, né? Então já são 17 anos aí transformando pessoas, acompanhando isso diariamente, semanalmente, mensalmente, com treinamentos, com sessões individuais, enfim, de várias formas, mas sempre trabalhando o desenvolvimento pessoal, para que as pessoas possam se descobrir, se conhecer melhor, desenvolver inteligência emocional, seja as pessoas que vêm através de vêm buscar o treinamento, seja numa empresa, o objetivo é sempre esse, desenvolver, transformar pessoas para que elas possam se conhecer melhor, desenvolver inteligência emocional para ser mais feliz. Esse sou eu. Massa. Quando você fala assim, eu tenho 17 anos de desenvolvimento pessoal, você acaba revelando um pouco sua idade, né? Massa. E aí, Will, assim, eu acho que essa conversa aqui vai ser muito boa, eu queria estar te vendo. Porque assim, eu vou fazer perguntas polêmicas, tá? A intenção é literalmente ajudar aqui quem é microempreendedor, profissional liberal, autônomo, enfim, principalmente nesse período de pandemia, a lidar com esse momento, né? Então assim, cara, um empreendedor, ele precisa ou não precisa de inteligência emocional? Muita. Com certeza.
Precisa de muita inteligência emocional, porque ele acaba, ele tem uma tarefa bastante grande, né? Muitas vezes a pessoa chega ali naquele mundo, principalmente quando ela está começando, né? É tudo muito novo, ela tem que liderar pessoas, ela tem que liderar a própria vida, ela tem que liderar os seus horários, ela tem que. Ela acaba tendo muitas funções, muita coisa para fazer. Se você não tiver inteligência emocional, você não consegue suportar, não consegue aguentar, não consegue gerir tudo isso que tem para fazer essas múltiplas tarefas, funções. Massa. Assim, uma cultura que eu vejo hoje no empreendedorismo é essa questão de o glamour que usa para dizer que não tem tempo. O empreendedor nunca ele tem tempo, né? Ele fala, tô com um monte de coisa para fazer e usa isso como um glamour. Como se quando você tivesse muito atarefado, é sinal de que você é um cara super importante, saca? E aí eu queria que você falasse o quanto isso pode afetar na vida dele no geral, né? Porque isso acaba, acredito eu, que pode afetar até na vida pessoal também, não só a profissional. Bom, de forma geral, assim, no coaching a gente trabalha muito a questão do equilíbrio, né? A gente entende que as coisas, a vida num todo precisa de um equilíbrio. Então eu preciso de um equilíbrio entre o meu profissional e a minha vida pessoal, eu preciso de um equilíbrio entre a minha vida pessoal, entre algumas áreas da minha vida pessoal, seja família, relacionamento, hobbies, diversão. Então, dentro da vida profissional e pessoal tem que ter um equilíbrio. Dentro da vida pessoal, da vida profissional também tem que ter o equilíbrio entre esses setores, essas áreas menores. Então a gente vê sempre muito como equilíbrio. E eu de verdade eu não vejo a pessoa que está sempre muito ocupada como uma pessoa que tem inteligência emocional ou uma pessoa que realmente está num nível de importância muito grande. Talvez ela esteja ali sempre muito, 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 muito ocupada por até falta de gestão do seu tempo, gestão desse equilíbrio que a gente acabou de falar. Então essa pessoa que está o tempo todo muito atarefada, muito imersa em trabalho e principalmente, tá, sem um tempo definido, porque às vezes a gente vai começar um projeto novo, por exemplo, e a gente entende que naquele projeto, naquela fase, vai exigir um trabalho maior, vai exigir uma demanda maior de tempo, de dedicação. E aí, de repente, isso até coloca um pouco em xeque, em jogo, o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, mas aquilo lá tem que ter um tempo. Tem que ter um tempo e tem que ser ecológico, tem que ser saudável aquele tempo. Não pode ser uma vida inteira sempre naquele desequilíbrio. Se eu for estabelecer um tempo de desequilíbrio, esse mês vai acontecer esse projeto novo, beleza. Mas já tem um tempo para aquilo acontecer e aquele pequeno desequilíbrio já foi ali planejado. Agora, o grande problema é quando, como você colocou, quando você deixa que isso daí afete a sua vida pessoal, deixa que isso daí, esse excesso de trabalho, está sempre correndo, comece a afetar as outras áreas da sua vida. Entendi. Então, pelo que você falou, isso é muito uma escolha. Seria isso? Eu acredito que sim, que é uma escolha, vem do processo de decisão da pessoa. Se você está trabalhando... É que às vezes a gente sempre vai criar uma história, a gente sempre vai criar uma historinha para justificar as nossas escolhas, as nossas decisões. Isso é em tudo, na venda, numa decisão de fazer um trabalho, de aceitar algo, de não aceitar. A gente sempre cria uma história para poder justificar as nossas decisões, as nossas escolhas. E às vezes a gente tem a gente cria uma historinha muito boa, né? Não, é porque realmente eu preciso disso daqui, eu precisava... Uma história boa uma pessoa pode ter. Agora, assim, foi uma escolha? Foi. É uma decisão? É uma decisão. Tá, entendi. E então, assim, como que a gente... E aí que eu acredito eu que seja a inteligência emocional, né? Porque muitas das vezes a gente toma decisões por impulso, né? Ou por impulso ou por não ter a tal da inteligência emocional. A gente vai deixando a vida nos levar para determinados caminhos e quando a gente vê, a gente está embolado naquele caminho e não sabe sair. Me corrija se eu estiver errado, tá? E não sabe sair daquele embolo
E aí é onde a gente muitas das vezes vai em busca de um terapeuta, de um psicólogo, alguma coisa nesse sentido, para desembolar e te ajudar a voltar para o eixo. Seria isso, William? É, na realidade, assim, normalmente as pessoas elas vão buscar ajuda quando a vaca já foi pro brejo, né? Quando a situação já está já tá perdida, já afetou em um nível maior. Hoje em dia já está criando uma cultura no coaching, por exemplo, de você usar o coaching como um processo para não deixar isso de acontecer, para você melhorar a sua performance, melhorar o resultado. Mas normalmente a parte terapêutica, normalmente a pessoa vai buscar quando ela quando já tá feio o negócio, quando já está bem, já passou Tá. do ponto. E assim, é possível você ser um empreendedor de sucesso? Pego aí esses caras grandes, bilionários, milionários, com várias empresas muitas das vezes, é, que passa a vida inteira construindo esse projeto, muitas das vezes 10, 20, 30 anos construindo um projeto. É possível você suar a camisa para montar um negócio, ser grande e ainda assim ter a inteligência emocional, ter uma vida saudável e tranquila? Porque eu entendo que é de escolhas, mas o que seriam essas escolhas? Quais são as áreas que ele precisa nivelar? Você consegue abrir um pouco mais sobre isso? Bom, se eu entendi a pergunta, eu acho que assim, isso daí é uma questão muito que vai de como a pessoa está fazendo a gestão, como ela está fazendo a gestão do seu lado profissional. Eu posso ter uma empresa que o que a gente chama de empresa autogerenciável, né? Uma empresa que ela se autogerencia, ela tem os processos bem estruturados de forma que ela não é dependente de uma pessoa, de um dono, de um gestor. Eu, por exemplo, eu vejo pessoas, empresários, pessoas que têm 2, 3, 5, 10 empresas e tem tempo para viajar, tem tempo para família, tem tempo para chegar cedo em casa, tem tempo, e às vezes a pessoa que tem uma empresa extremamente pequena não tem tempo para nada, ou tem uma empresa média, mas assim, não sobra tempo, e tem a vida completamente desequilibrada. Eu acredito que o equilíbrio da vida não vem da quantidade de empresas ou do tamanho da empresa. Se isso fosse uma regra, imagina uma pessoa que é o dono de uma das maiores empresas do mundo. O cara não teria tempo para nada, nem para dormir. E as pessoas provavelmente eles têm um tempo para família, para viagem, para férias, para diversão, para atividade física, para um monte de coisa, porque elas têm uma empresa com processos que fazem a empresa acontecer. E agora, até para criar esses processos, a pessoa tem que estar no equilíbrio emocional para poder conseguir fazer a sua gestão, para poder criar esses processos, para poder colocar dentro dos processos da empresa também esse processo de inteligência emocional. Não adianta eu criar um processo para minha empresa, um sistema para minha empresa trabalhar, onde as pessoas vão viver num estado de estresse, vão viver assim, de uma forma a não ter saúde emocional. Uma boa empresa, ela tem um sistema onde fazem com que os seus colaboradores, as pessoas que trabalham, que vivenciam aquele sistema, tenham também uma saúde emocional para prosperar. Antigamente, as empresas contratavam muito treinamento pensando só na parte técnica, na parte de capacitação. Eu vou contratar essa empresa para capacitar esses funcionários, mas de uma forma técnica. Hoje já está crescendo bastante a questão da cultura de que eu preciso investir nas pessoas, no capital humano que existe dentro daquela empresa, para que ela melhore a sua performance e automaticamente gere mais resultado para a empresa. A gente tem treinamentos de inteligência emocional que não tem nada a ver com a empresa, tipo, o tipo Leader Training mesmo, que foi o que eu comentei, que foi o que eu vivenciei. Tem várias empresas que pagam para os seus colaboradores fazerem o treinamento, e não é um treinamento direcionado ali para a empresa, não está capacitando tecnicamente a pessoa, está ajudando muito mais a pessoa como ser humano, como indivíduo, como pessoa, do que como profissional. Só que vai refletir totalmente no profissional. Faz Entendi. sentido? Faz sentido, total. É, o, o, o empreendedor, vamos lá. O que ele pode fazer
ok? Ou que tipo de ajuda o que ele pode fazer em casa, vamos colocar assim, ou o que ele pode desenvolver de competência, né? Treinamentos, cursos, para que ele desenvolva essa inteligência emocional, principalmente no período que a gente está passando hoje. Para ele se manter tranquilo, né? De repente ele está passando por uma situação onde ele não consegue vender, ou que de repente ele está numa situação que a empresa dele está fechada, ele não pode, ele não tem capital para poder se movimentar, está tendo que mandar um monte de funcionário embora. Como que ele consegue se preparar para isso, Will? Ou que ele faça. São duas perguntas. Uma é a preparação para quando vir esses períodos que não vai acabar, não é o primeiro nem o último, ele está preparado. E a outra é o alívio nessa situação, saca? Uhum. Como que ele pode fazer isso? A preparação agora, por exemplo, já está um pouquinho tarde para se preparar, né? Para passar a crise emocionalmente, mas a gente pode se preparar pelo que tem a vir pela frente. A questão da preparação é exatamente o que a gente falou agora há pouco. Muitas vezes as pessoas elas vão atrás da mudança, elas vão atrás a hora que a vaca já foi pro brejo, a hora que realmente já se transformou em algo, já aconteceu algo, já está num sistema, já está caótico ali, já deu o que tinha que dar, e aí ela vai correr atrás de um processo emergencial, ela vai correr atrás de tratar os sintomas, e não de prevenir a causa, de prevenir os sintomas. Então ela vai acabando em busca de um remediativo para poder trabalhar isso daí. Hoje, por exemplo, hoje é possível, como que eu posso cuidar da minha inteligência emocional? Hoje, eu sou totalmente suspeito a falar, mas eu diria para você vai buscar conteúdo de PNL. A PNL é uma ciência comportamental que tem um resultado muito rápido. Ela trabalha direto com a linguagem do seu cérebro. Então ela vai criar uma reprogramação mental, ela vai trazer uma reprogramação da forma como você pensa, sente, age, mudança de comportamento. Então ela vai trabalhar de uma forma muito rápida, porque ela fala exatamente a linguagem do cérebro. Então eu diria, hoje, o que eu posso fazer? Vai buscar capacitação, vai buscar treinamento de PNL. Hoje a gente vê, a gente teve, a gente aqui no Ideia mesmo, essa semana a gente está fazendo um evento gratuito de inteligência emocional. É a semana do autocontrole com PNL. Foi uma semana inteira de conteúdo gratuito, num grupo de WhatsApp, passando todos os dias uma vivência para as pessoas fazerem em casa, recolhida lá, coloca o fonezinho de ouvido, uma musiquinha de fundo, entra no processo de vivência para ir se reconectando com as suas emoções e entendendo esse processo de inteligência emocional. E aula todos os dias, isso daí você vê um processo, uma semana inteira de processo gratuito. A pessoa pode buscar um profissional da área para poder fazer um processo terapêutico ou fazer um processo de coaching que vai ajudar a pessoa também a desenvolver essa inteligência emocional. O coaching ele tem uma pegada muito mais objetiva, muito mais direta, só que ele também trabalha muito inteligência emocional, ele trabalha muito reprogramação de crenças, reprogramação de como a gente pensa, sente, mudança de mindset, quebra de paradigma, quebra de crença. O coaching trabalha muito forte essa questão. E a gente vê a transformação das pessoas assim, em coisa de sessões, de dias, já é possível você ver uma pessoa completamente transformada. Massa, massa, bem legal. Você recomenda, por exemplo, para o empresário, ele ter alguém que acompanhe ele ou ele desenvolver, por exemplo, os treinamentos, PNL, coaching, e ele aplicar, por exemplo, nele mesmo ou nos funcionários? O que você recomenda? Aí eu recomendo que a pessoa vá buscar uma pessoa capacitada para poder fazer isso daí. Seria uma jornada muito mais longa você entrar e buscar fazer todas as formações para você poder treinar a sua equipe. Então, ter um profissional, contratar um profissional, terceirizar esse serviço de treinamento, de inteligência emocional, de coaching para a sua empresa, para a sua equipe, com certeza é o melhor caminho. Da parte hoje, por exemplo, a gente tem pessoas que entram, por exemplo, André, eu tenho curso de formação de PNL. Então tem lá o Practitioner, que é um curso de formação em PNL. A pessoa ela faz um treinamento, são ali de 4 a 6 meses de curso, e ela vai se formar em programação neurolinguística, ela vai ser um especialista de PNL.
Tem gente que vem para um treinamento como esse para buscar uma capacitação, para buscar uma profissionalização, para poder trabalhar com isso. Tem pessoas que vêm fazer o mesmo treinamento, que é um curso de formação, para poder vivenciar o processo. A pessoa faz algumas contas e fala, poxa, se eu fosse fazer tantas horas de terapia, por exemplo, de coach, eu ia gastar tanto. De repente, um curso desse tem 100 horas de duração e eu vou me capacitar, mas ao mesmo tempo eu vou passar pelo processo todo. E a pessoa vai vivenciar o processo todo, vai vivenciar processos de mudança de crença, de várias curas interiores, de mudança de pensamento, num curso de formação. Então hoje tem bastante gente que faz um curso de formação sem a expectativa de trabalhar com aquilo ou de usar aquilo profissionalmente. Faz porque sabe o quanto vai se desenvolver e vai se conhecer durante o processo do aprendizado. Massa, massa. E essa questão de desistência, por exemplo, do empreendedor que desiste no meio do caminho, ou ele está diante de um desafio e ele corre desse desafio, ou ele passa para alguém resolver para ele, isso é uma questão, isso são coisas, são alarmes que ele precisa. Quais são? Aí eu melhor vou te perguntar. Os alarmes, as coisas que mostram para o empreendedor que ele precisa de desenvolvimento pessoal ou que ele precisa de inteligência emocional. O que ele pode olhar nas atitudes dele e falar, cara, eu preciso. Esse comportamento que a gente estava falando no começo, que é o desequilíbrio da sua vida, do profissional, do pessoal, já uma evidência de que ele precisa buscar inteligência emocional. A pessoa ter dificuldade de falar não, por exemplo, é uma coisa que mostra que ela tem baixa inteligência emocional, porque uma pessoa que tem uma inteligência emocional mais alta, ela tem que saber falar não para ela, para alguma coisa, para o sistema, para a empresa, para pessoas, enfim. Uma das coisas que a gente desenvolve quando a gente aumenta a inteligência emocional é essa facilidade, essa possibilidade de poder falar um não, por exemplo, de poder tomar decisões. Inteligência emocional é a capacidade, a habilidade que as pessoas têm de usarem as emoções a seu favor. As emoções, existem emoções básicas, todos nós temos. Eu tenho raiva, você tem raiva, todo mundo tem raiva, alegria, amor, tristeza, medo. Agora o problema a questão é como eu lido com essas emoções. Quando eu chego numa situação de medo, eu travo. Se eu tiver que ir apresentar uma reunião, subir no palco, alguma coisa, aquele medo me travar, me impedir de fazer o que eu tenho que fazer, me impedir de dar um feedback para um colaborador, me impedir de apresentar uma reunião, apresentar alguma coisa, ele está fora de controle. O medo ele tem uma função positiva, incrível, proteção. Só que enquanto ele está me protegendo, sem impedir que eu alcance meus objetivos, que eu quero, ele tá dentro de controle. A partir do momento em que ele passa a ser mais forte, eu tenho um objetivo de crescer na empresa, de assumir uma liderança, mas aquele medo me impede de falar em público, me impede de dar um feedback, me impede de me expor, ele já está fora de controle. Então aí eu preciso fazer o quê? Eu preciso tratar ele, eu preciso olhar para ele e corrigir ele, porque ele não está compatível, ele não está de uma forma saudável, ele está me prejudicando. Assim como as outras emoções. A raiva é uma emoção incrível. A raiva ela tem o poder de fazer uma pessoa atingir objetivos, metas, de uma forma assim, impressionante. Uma pessoa no momento de raiva, ela faz um juramento, ela faz uma promessa de mudar de vida, de mudar de carreira, de mudar... E pra você ter uma ideia, uma pessoa no momento de raiva, ela consegue sair de um dia para o outro de um estado de depressão. Ela consegue mudar toda a química corporal dela usando a energia da raiva. Então a raiva é uma energia, uma emoção incrível, só que a partir do momento em que ela é mal canalizada, que ela é mal utilizada, aí ela pode ser prejudicial, perigosa, mas ela bem utilizada, ela bem canalizada, ela é uma emoção incrível, assim como todas as outras. Então a inteligência emocional consiste da habilidade que as pessoas têm de usar as suas emoções a seu favor. Para que eu possa fazer isso, eu preciso antes, conhecer sobre as emoções. Eu preciso saber identificar as minhas emoções. Quando eu começo a desenvolver essa relação de reconhecer as próprias emoções, isso faz com que eu comece a conhecer sobre a emoção. Quando eu conheço sobre a emoção, eu começo a identificar a emoção nos outros. Então, percebe como isso é um processo de crescimento muito grande. Quando eu começo a conhecer as minhas emoções, eu começo a
reconhecer as emoções nos outros. Quando eu reconheço as emoções nos outros, isso melhora a minha habilidade de me relacionar com outras pessoas. Se eu sei reconhecer a emoção das pessoas, eu consigo ser mais empático, eu consigo me relacionar melhor, porque eu tenho mais controle da minha emoção e eu entendo sobre a emoção do outro. Quando eu entendo e conheço a emoção do outro, eu consigo me relacionar melhor com eles. E isso daí dá um passo à frente ainda. Quando eu conheço sobre as minhas emoções e conheço das emoções dos outros também, eu tenho muito mais poder, eu tenho muito mais controle de dar respostas boas para os meus comportamentos. Então, quando você perguntou, isso daí é uma decisão, é uma escolha, eu posso tomar um monte de decisões na minha vida com base, sem inteligência emocional. São aquelas emoções impulsivas. Tem eu até estava comentando hoje na aula de crença, tem uma matéria que saiu na revista Você S.A., já tem um tempo, que ela aponta, nessa pesquisa, 87% das demissões acontecem por problemas comportamentais. E quando a gente vai entender esses problemas comportamentais, é o quê? Dificuldade de relacionamento com as outras pessoas. O cara pode ser o melhor engenheiro, pode ser o melhor técnico daquele assunto, só que se ele não tem inteligência emocional, se ele não consegue controlar a sua emoção, se ele não consegue reconhecer a emoção do outro, se ele não consegue se relacionar com outras pessoas, isso daí acaba gerando uma demissão. Não importa que o cara é muito bom, mas ele acaba saindo, perdendo a chance de continuar no trabalho ou de crescer numa empresa, porque ele não soube lidar com a sua própria emoção. Faz sentido? Isso é muito bom, isso é muito legal essa sua explanação, porque já abre um leque para um monte de coisa, né? Para um monte de situações. Tu estava falando aí, eu estava pensando nas situações que acontecem nas empresas, que muitas das vezes é de fato por isso. E uma coisa me chamou a atenção, que na minha formação, por exemplo, quando eu trabalhava na área de vendas, a gente via o nosso gestor fazendo muito isso. E eu sou muito observador e eu percebi que com algumas pessoas, e assim, eu acredito que era muito empiricamente, tá? Ele não tinha esse conhecimento. Eu via que com algumas pessoas ele falava muito mais tranquilo. E aí ele motivava essas pessoas de maneira diferente com outras pessoas. E com outras pessoas era muito visível a motivação pela raiva. Você não vai conseguir, você não vai fazer, você está me falando só por falar, só porque eu te perguntei. E aí a pessoa trabalhava direto comigo e a pessoa saía com muita raiva. E ela falava, cara, eu vou fazer para esfregar na cara dele. E aí ela ia lá e fazia mesmo. Porque literalmente ela era muito motivada pela raiva. Muito legal isso, muito legal. Bem interessante. Isso daí é uma habilidade, com certeza é uma habilidade que ele tinha como gestor, de identificar os motivadores de cada um, identificar o perfil comportamental de cada um. Então a gente sabe, se for falar de perfil comportamental lá, a gente tem lá 4 tipos de perfil, se a gente for fazer uma análise pelo DISC, né? Tem o dominante, tem a influência, estabilidade, conformidade. Se eu pego um dominante, eu consigo, ele é uma pessoa que ele é muito movido pelo desafio. Se você fala de uma forma que desafie ele, que você pode deixar o cara com raiva, mas você sabe que ele vai atingir a meta. Assim como os valores das pessoas. Se o gestor, o empreendedor, o empresário, ele souber identificar os valores das pessoas, ele vai conseguir motivar muito mais ela. Eu posso ter aqui dentro da minha empresa uma pessoa que ela tem um valor, tipo reconhecimento para ela é uma coisa muito importante, ela precisa ser reconhecida. Se eu não fizer esse reconhecimento dela, ela não vai produzir. Tem pessoa que ela precisa ter aquele reconhecimento em público. Sabe, ela precisa, para ela o que vai fazer mais sentido é se eu chegar na frente da sala, na frente de todo mundo, dar o parabéns para ela na frente de todo mundo, é colocar a foto dela lá no assim, funcionário do mês, é o que motivou ela, e ela, nossa, o fato dela ter a foto dela estampada na parede lá como funcionário do mês, vai trazer para ela uma motivação tão grande. Já para outra pessoa, a foto dela na parede ou não faz a menor diferença. Eu tenho dentro da minha empresa pessoas que elas precisam o melhor agradecimento, o melhor reconhecimento que eu faço para ela é chamar ela de canto e falar aquilo com ela sozinho e expor a minha gratidão para ela e mostrar para ela, olha, você ajudou a fazer isso, isso, isso. Tem pessoas que precisam, já para ela é muito mais importante, valioso. Se eu fizer dessa forma em silêncio, quietinho num canto, não vai ter tanto sentido, porque ela precisa, para ela ela é mais motivada
pelo aquele reconhecimento público. E assim vai, cada um tem a sua forma de motivação, tem o que encaixa mais, o que vai valorizar mais nesse sentido. Então, essa pessoa provavelmente, ele conseguia identificar na equipe o que motivava cada um, o estilo de perfil de preferência comportamental de cada um, para poder desafiar um, o outro falar de uma forma mais tranquila, de outro falar de uma forma mais meiga, mais amena, e assim vai. Massa, massa. Assim, e aí a gente vê a importância do gestor e os gerentes, óbvio. Na verdade, inteligência emocional é para todo mundo, né? Tanto pro operacional até a parte estratégica. Mas eu vejo que isso é muito de cima para baixo, né? Então, se o gestor não tiver a inteligência emocional para lidar com os liderados, a gente vê aquelas tomadas de decisões super erradas e acaba causando um monte de problema na empresa, e aí causa demissões, causa problema de faturamento, literalmente porque o cara não teve esse tipo de conhecimento para, por exemplo, lidar com um funcionário, né? Numa situação que ele de repente deveria chamar atenção no privado, ele chamou atenção em público, e aí o cara faz um problema enorme, e aí de repente perde um funcionário que era importante, era um funcionário chave da empresa, de repente para liderar uma equipe, liderar alguma coisa, e aquele funcionário vai embora e causa uma série de problemas. Então, cara, esse papo é maravilhoso porque mostra para o cara que ele precisa se desenvolver. Inclusive, esse meu gestor, ele falava muito, cara, eu não estudo, eu não leio livro, eu não vou buscar treinamento, porque eu faço isso aqui há não sei quantos anos e tal. Por isso que eu digo que é muito empirismo, né? Ele fazia muito no toque, no sentimento que ele tinha, do que, como ele aprendeu de repente, né? Do que ele ter estudado sobre isso. Possivelmente ele teve uma fase de aprendizado muito significativa aí na vida dele, né? Para ele poder ter desenvolvido isso daí. Não precisava estudar hoje, mas em algum momento ele desenvolveu aquela habilidade. Em algum momento, ele seja talvez até com a própria forma de criação, talvez os pais tenham sido um exemplo para ele, tenham ensinado para ele, mesmo que inconscientemente, assim, pela criação, pela forma de fazer acontecer, e ele tenha crescido com aquela estrutura de reconhecimento, de identificar o perfil das pessoas, e assim vai. Mas em algum momento da vida dele, ele aprendeu isso, né? Ele teve esse aprendizado. Massa, massa. Uma pergunta que eu queria te fazer, que de repente eu não sei se faz sentido com esse assunto que a gente está conversando, é sobre hábitos. E aí a gente sabe que o empreendedor ele precisa ter uma vida regrada. Boa alimentação, que a gente sabe que é muito difícil, exercício físico, enfim, uma série de coisas que até está na moda hoje, a gente sabe que melhora muito. Meditação, exercício físico, alimentação. E como que o cara desenvolve esses hábitos? Isso faz parte da inteligência emocional também? Faz. Então vamos lá. Quando a gente fala de um hábito é ali alguma coisa, um comportamento que foi praticado, que foi praticado uma quantidade de vezes até que ele se tornou um hábito. Então, assim, a gente não tem, a gente constrói esses hábitos. O hábito ele tem a ver com uma rede de sinapses que ela está estruturada em formato de tronco, ou seja, ela teve não é simplesmente uma conexão sinapse pequena, é uma conexão sinapse bastante forte, bastante robusta, bastante parruda. E para construir isso daí, é a constância, é a prática, é a repetição. Uma pessoa que tem um hábito de correr, por exemplo, se você deixar ela sem correr, ela sente falta. Só que quando que ela começou com aquele hábito de corrida? Foi do dia para a noite? Não. No primeiro dia ela correu, ficou toda doída depois a semana inteira, e ai, dor aqui, dor ali, e aí depois ela insistiu e ela continuou, e ela foi o segundo, foi o terceiro, já ela estava um mês correndo, já ela estava 2 meses, e do nada ela teve um hábito. Não, ela construiu aquele hábito. Assim como um hábito de uma alimentação saudável, assim como criar o hábito de dormir ou de acordar numa hora, num determinado horário, isso daí são questões, são esses hábitos a gente vai construindo aos poucos. E o primeiro passo para construir um hábito é começar a ter aquele comportamento e insistindo nele, criando uma constância, criando uma repetição.
A repetição vai construir aquele hábito. Até um vício, normalmente ele precisa de uma repetição. Você pega uma pessoa que começou a fumar lá, uma pessoa que é fumante, ela dificilmente, tem poucas drogas que na primeira vez ela já deixa a pessoa viciada. O cigarro, por exemplo, a pessoa vai contar para você, nossa, no começo era ruim, eu vomitei, foi ruim, e aí ela ficou insistindo, tentando fumar várias vezes, e aí de repente estava viciada. Não é de repente, ela construiu aquele hábito do fumar para poder fazer aquilo chegar num vício. Todo hábito a gente constrói repetindo comportamentos. Massa. Então não, não existe pulo do gato para eu gostar de academia. Não tem essa receitinha, um remedinho que você toma e pronto. No outro dia você já adora academia. Seria ótimo, cara. Seria. Agora o Seria remédio é a prática, é a constância e é a repetição. legal, legal. Eu fiz lá o seu treinamento de alto impacto, né, o TL, e assim, foi um treinamento muito impactante para mim. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão do desenvolvimento da inteligência emocional, né? Eu sei que essa construção ela pode ser feita por repetição, né? Me corrija se eu estiver errado, ou alto impacto emocional, não é isso? Sim. Assim como uma crença para ela ser estruturada, para uma crença acontecer, ela precisa ou ter uma repetição ou a gente passar por um impacto emocional muito forte. Então eu posso construir uma crença, sei lá, sobre relacionamento que veio lá do meu pai e da minha mãe repetindo a vida inteira que, nossa, casamento não presta, casamento é ruim, casamento é ruim, casamento é ruim. Ou eu posso ter uma vivência onde, sei lá, eu passo por uma traição e aquela cena da traição me gerou uma emoção tão ruim que a partir daquele momento eu nunca mais quis saber de relacionamento, nunca mais consegui confiar em outra pessoa. Então, ela pode ser estruturada dessas duas formas, assim como as nossas mudanças de comportamento, a criação das nossas crenças, até mesmo o que vai construir os nossos hábitos. Nos treinamentos, hoje a gente tem uma forma de treinamento que são os treinamentos de alto impacto, que são treinamentos que têm um alto impacto emocional. Ele acontece normalmente num processo de imersão, do tipo um final de semana, como que você fez. Você chegou lá na sexta-feira, ficou de sexta-feira até domingo à tarde, sexta-feira à noite a domingo à tarde, e durante um final de semana você vivenciou exercícios, vivências de alto impacto emocional que criaram uma reprogramação mental em você. Ajudaram você a reconstruir o seu sistema de crenças, ajudaram você a reconstruir, olhar para os seus comportamentos e poder assumir o autocontrole, assumir a direção, assumir o controle dessas emoções e desses comportamentos. Então é um pouco de um choque de realidade, junto com uma carga emocional, e lá a gente trabalha as emoções básicas, raiva, alegria, amor, tristeza, medo, trabalha todas as emoções básicas para que a pessoa saia de lá com uma habilidade de gestão e de reconhecimento de todas as emoções, não só algumas, não só aquelas mais bonitinhas, né? Então, seria um processo muito legal, vamos fazer um treinamento só de paz e amor, só de alegria. E aí, cheguei numa situação lá, veio um cara, buzinou atrás de mim no trânsito, eu já saio do carro, quero cobrir a pessoa de porrada porque ele não controla a raiva. Não, então tem que ser um processo completo, vai trabalhar o bonitinho, o amor, a alegria, vai trabalhar também a raiva, vai trabalhar o medo, a gente vai se conhecer de uma forma geral. Isso é um treinamento de alto impacto. É um processo vivencial. Você sabe que a gente não sai de lá cheio de tarefinha, eu tenho que fazer esse exercício hoje, tenho que fazer... Não, é um processo de autoconhecimento, onde você vai se conhecer durante esse final de semana, e quando você sai de lá, você já se percebe diferente, porque você se conheceu diferente, você conheceu um pouco mais da estrutura das suas próprias emoções, da sua criação, do seu sistema de crenças e tudo mais. Massa. Eu gosto muito dessa metodologia. Eu sou totalmente fã dessa metodologia que traz uma mudança rápida, num espaço curto de tempo, fala a linguagem do cérebro, enfim, traz um resultado direto. E saudável, né? Ecológico. E rápido, né? Rápido. Você sabe, deixa eu só fazer uma observação aqui. É uma coisa que eu sempre costumo falar nas aulas.
quando eu vou falar de mudança, de comportamento, de aprendizado, principalmente, o nosso cérebro, se você pegar uma pessoa que tem uma fobia, por exemplo, eu gosto de usar bastante o exemplo da fobia, porque a fobia é um gatilho, às vezes, pequeno, que tira a pessoa completamente de si. Ela perde o controle da emoção quando ela entra naquele estado de fobia, naquele estado fóbico. Aquilo lá, por exemplo, a fobia, o cérebro, uma pessoa demora quanto tempo para aprender uma fobia? Anos de prática? Não. Ela aprende uma fobia, ela não tem nada, de repente acontece alguma coisa, ela passa a ter uma fobia. O cérebro demora segundos para poder aprender uma fobia. Por que eu precisaria de anos para poder desaprender a fobia, sendo que o meu cérebro tem a habilidade de aprender rápido? É um desperdício de tempo passar anos e anos para tentar ensinar ele outra coisa. É porque eu não estou usando a habilidade do próprio cérebro de aprender para poder reaprender. Se ele sabe aprender uma fobia em segundos, por que ele não pode desaprender ela da mesma forma que ele aprendeu? Se a gente sabe construir uma crença positiva, por que a gente não pode usar a mesma habilidade no cérebro para poder aprender uma crença possibilitadora, uma crença que me traga recursos, que me leve para o meu objetivo? Então é usar as habilidades do cérebro a nosso favor. Se ele sabe aprender rápido, vamos usar ele para aprender rápido uma coisa positiva. Massa. Ó, a pergunta aqui da Michele Valente. Por que com o tempo a gente perde algumas habilidades, tipo liderança, por exemplo? Eu sempre fui assim e perdi isso. Isso acontece na prática? Eu diria que não é o mais comum a gente perder uma habilidade de liderança. Normalmente a gente vai construindo as nossas habilidades, né? O que pode fazer a gente perder uma habilidade às vezes, a gente pode ter uma mudança de valor. Que aí faz com que a gente, por exemplo, às vezes valor é uma coisa fácil de mudar? Não é uma coisa fácil de mudar. Crença é uma coisa muito mais fácil de mudar. Eu posso passar a acreditar em uma coisa nova rapidamente, de hoje para amanhã. Ter uma conversa com você e de repente eu mudo uma crença sobre venda. Agora, um valor, uma coisa pessoal, aquilo que eu valorizo, aquilo que eu superestimo, aquilo lá já está mais ligado, parece que é ao coração, né? Menos sério, mas parece que está mais ligado ao coração, aquilo que eu valorizo. Mas também, às vezes, acontece de mudar. Você pega, por exemplo, uma pessoa que tem uma vida, às vezes, muito mais intensa, seja profissionalmente, seja na vida pessoal, faz um monte de loucura, radical, essas coisas, de repente ela descobre que vai ser mãe, ou que vai ser pai. E aí, de repente, os valores daquela pessoa mudam e ela muda drasticamente. Ela, aquela pessoa que ela era bagunceira, de repente ela fica caseira, era aquela pessoa que sabe que não era muito se comunicar, de repente ela fica totalmente comunicativa. Então ela teve uma mudança de valor muito significativa que fez com que ela mudasse todo o seu sistema. E aí parece que tem algumas habilidades que você intensificou ou que você deixou de existir. No caso, por exemplo, a liderança é uma coisa que normalmente a gente vai construindo, a gente vai aprendendo mais sobre liderança e vai sempre desenvolvendo essa habilidade. Eu posso perder liderança? Posso. Eu preciso identificar qual foi o gap, qual foi o acontecimento ali que fez com que eu perdesse a liderança. Poxa, eu passei um trauma. Uma separação, e aí de repente, dali para frente eu fiquei com medo de expor a minha opinião, com medo de expor a minha ideia, e aí eu acabei diminuindo a minha habilidade de liderança. Porque antes eu falava o que eu pensava, eu direcionava, eu liderava, e agora eu me escondo. E aí, por isso, eu perdi essa habilidade. E eu me escondo por quê? Porque eu passei por um trauma que me trouxe medo de exposição, me trouxe alguma sequela ali, alguma quebra emocional, e hoje eu acabo vivendo em função dessa crença do trauma. Então, isso pode acontecer? Pode. Aí eu diria para... Como que é o nome dela? Michele Valente. Tentar entender o que fez com que essa liderança diminuísse. O que fez, qual foi o acontecimento, é explorar o que fez com que essa habilidade diminuísse, quais foram as crenças, ou quais são as crenças que existem hoje ali que estão limitando, podando essa liderança de acontecer. Massa. Ó, tem uma pergunta aqui também do Sérgio Fernandes. Inteligência emocional se aprende, se desenvolve ou é um talento natural? Me perguntaram isso hoje. A gente desenvolve. A gente tem pessoas que elas naturalmente já têm mais inteligência emocional, menos, mas é uma habilidade ao qual a gente desenvolve.
Então a gente sim, a gente pode aprender inteligência emocional, desenvolver. Eu costumo brincar que inteligência emocional é que nem um corpo, é que nem um corpo saudável. Você vai fazer algumas atividades, você vai se alimentar, você vai fazer atividade física para poder desenvolver aquela saúde. E quando a gente fala de inteligência emocional, também existe um processo de desenvolvimento. É como uma academia. Quando a gente está fazendo esses treinamentos, quando a gente está fazendo um processo terapêutico, quando a gente está fazendo um processo de coaching, é como se a gente estivesse indo para uma academia emocional e desenvolver desenvolver essas habilidades emocionais, desenvolver essa inteligência emocional. E quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica nisso. Quanto mais a gente pratica esse desenvolvimento, esse autoconhecimento, melhor a gente fica nessa habilidade. Então, sim, é totalmente possível de desenvolver. Will, esse caminho que você falou aqui para a gente, muito bem explicado, ele inibe ou nos impede também de ter alguns tipos de sentimento, como, por exemplo, depressão, crise de ansiedade. Com essa inteligência emocional, desenvolvendo isso, a gente está meio que livre disso também ou não? Ou é outra coisa? Tá, o que acontece? Quando a gente está trabalhando esse autoconhecimento, a gente está, de alguma forma, a gente está reforçando essa nossa musculatura emocional, a gente está reforçando a nossa saúde emocional. Se eu vou me conhecendo cada vez mais, se eu estou sempre trabalhando essas questões, dificilmente eu vou chegar a desenvolver uma dessas psicopatologias. Isso daí já é uma consequência de algo que não foi visto, que não foi trabalhado, e aí por falta acabou explodindo e desenvolveu essa psicopatologia. Então uma pessoa que desenvolve, assim como uma pessoa que se alimenta bem, uma pessoa que cuida bastante do seu corpo, dificilmente fica doente. Porque ela está sempre controlando, ela está sempre utilizando de recursos que aumentam a imunidade, que deixam ela com uma saúde bacana. Dificilmente ela adoece. E assim é emocionalmente. Quando a gente cuida da nossa saúde emocional, quando a gente desenvolve a nossa inteligência emocional, dificilmente a gente vai sofrer o impacto aí de alguma dessas psicopatologias. E se acontecer, a resiliência e a facilidade para poder superar, para poder sair disso daí, vai ser com certeza muito maior, muito mais fácil, muito mais rápido. Massa. Pô, show de bola, cara. Quem gostou dessa live aí, bota a mãozinha aí. Vamos ver aí se a galera gostou. Eu gostei demais. A gente tem aí praticamente 8 minutos, Will. Eu queria que você fizesse suas considerações para a gente já ir finalizando essa live. Até, né, falar, cara, quem é meu seguidor aqui e não conhecia o William, cara, vai lá no perfil dele, segue ele. É um cara que eu indico de olhos fechados, principalmente se tratando de inteligência emocional. Mas fala aí, Will, fala aí suas considerações. Aproveita, me segue lá no Insta, eu estou sempre colocando, apesar de eu ser bem novo aí nesse mundo digital, eu sempre fui muito do presencial, então eu posso dizer que eu sou um bebê aí no mundo digital. Mas me segue que eu estou sempre, diariamente, aí colocando alguma coisa de conteúdo. Tem um trabalho que está acontecendo, que é essa semana do autoconhecimento com PNL, ela está finalizando amanhã, só que se você entrar no grupo, ainda tem todo o conteúdo da semana inteira, as aulas que aconteceram durante a semana estão todas lá online ainda. Então entra no grupo lá que dá tempo de pegar bastante conteúdo, dá tempo de pegar as dinâmicas que foram feitas, as vivências. A semana que vem, provavelmente a gente começa, a gente vai começar um outro projeto, também gratuito, de trabalhar a inteligência emocional, mais focado aí para ansiedade, que é uma coisa que está pegando muito no momento. A gente fez uma pesquisa e foi assim radical a quantidade de pessoas que relataram que estão com dificuldade para controle da ansiedade. Então a gente vai fazer um projeto de 21 dias para controle e diminuição da ansiedade. Então são 21 dias onde a gente vai ficar conectado, falando diariamente, trazendo exercícios para poder trabalhar esse ponto específico. E podendo fazer treinamento de alto impacto, temos aí o Transformação e Liderança, o Leader Training, que acontece normalmente uma vez por mês. Ele não está acontecendo agora, porque ele acontece presencial.
Tem outros cursos que estão acontecendo online. A formação de practitioner ela acontece online, está acontecendo online. Alguns outros treinamentos foram criados agora para um modelo online, PNL Essentials, enfim, tem alguns outros treinamentos aí sendo criados, já criados e outros sendo produzidos para o modelo online, já que a gente vinha de uma quantidade de tempo aí sempre no presencial. E assim que possível que o presencial voltar, eu acho que o maior investimento que a gente pode fazer é aquele investimento onde a gente investe na gente, onde a gente investe no bem maior, né, que somos nós. Quando eu invisto em mim, eu com certeza estou muito mais apto aí a desenvolver melhor, vou melhorar minha performance, vou ter mais resultado, enfim. Eu acredito que o investimento que a gente faz na gente é o mais valioso de todos. Show de bola. Will, te agradeço imensamente por você vir aqui fazer parte da minha live, entregar um conteúdo de valor aí para minha audiência. Tem uma boa audiência sua também, galera conhecida, que inclusive estava no meu treinamento, que eu amo de paixão essa galera, a Kátia, tem a outra aqui, cadê ela, o nome dela? Uma galerinha bem boa aqui. Te agradeço imensamente. Você sabe que a gente tá junto até o fim, ou melhor, até depois do fim. Você sabe que você pode contar comigo no que você precisar. Galera, muito obrigado por tudo. Obrigado pela audiência de vocês, tá? Amanhã tem mais, segunda tem mais e terça tem mais também. A gente está com uma galera muito boa aí para trazer um conteúdo de qualidade para a gente. Espero, Will, que na gravação apareça você, porque eu estou aproveitando as lives para publicar no YouTube, trazer para um podcast, diminuir um pouco o conteúdo, né, pelo tamanho de 1 hora, botar conteúdos de 5 minutos, principalmente aqui no IGTV, no Instagram, conteúdos pontuais. Você falou muitas coisas boas ali, esclareceu muitas coisas que a gente precisa aprender de fato a lidar com isso, né? E eu vou fazer o meu possível aqui para poder aproveitar esse conteúdo ao máximo. Pode aproveitar. Eu acho que o vídeo provavelmente vai ficar essa imagem estática, parada. Aconteceu isso uma vez, que foi exatamente numa da Carol, acho. 1 ou 2 vezes. E aí realmente não sei por que aconteceu, mas enfim, vamos usar à vontade o conteúdo aí, se ficar parado, tá valendo também. Não, show de bola, show de bola. Galera, obrigado por tudo. Boa noite para vocês aí, bom desconto. Obrigado, tá, Will? Falou, um forte abraço e até mais, André. Tamo junto. Tchau, tchau.